uma vez estamos aqui no canal Sabedor.ia 360, trazendo mais um conteúdo que edifica para você. Já se inscreve aí, você que não é inscrito, compartilha e vamos levar essa mensagem a outras pessoas. Estamos eu aqui hoje, o irmão Wilker, para mais um conteúdo do nosso canal. Chega junto com nós. É isso aí, galera. Vamos para cima. E hoje, nosso tema qual que é? Nosso tema é: vamos falar sobre o poder que existe na palavra, que nós falamos, ouvimos e liberamos sobre nós mesmos e sobre os outros. A importância que há nesse tema, né? Porque a gente tem a base bíblica que a gente vem falar aqui hoje no Provérbios, capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem o utiliza, come do seu fruto. Pesado, né, irmão? Pesado, hein? Pesado. A mensagem é clara. Deus não deixa enganar e também não se deixa ser enganado. A palavra de Deus é claríssima. Verdade, irmão. Porque a palavra, ela tem poder realmente, né? A gente tem que tomar muito cuidado do que a gente libera para as pessoas. O que a gente escuta também é muito importante. Porque uma vez que você está guardado ali dentro de você, em pensamento, aquilo não saiu, está dentro de você. Agora, a partir do momento que você liberou essa palavra, você já não tem mais o controle. Ela já está separada de você, então ela já vai ter alguma relevância lá fora, seja para o bem ou para o mal. Aí que está a importância da gente liberar a palavra correta para as pessoas, principalmente para nossa família, nossa casa, nossos filhos e conhecidos, é liberar a palavra que edifica, porque ela tem poder realmente. O Senhor, o Eterno, quando Ele quer liberar algo novo, Ele levanta um profeta, para esse profeta Ele liberar uma palavra para essa nação. E isso vem a se cumprir, porque a palavra de Deus ela não volta vazia, né? Então a gente também temos essa essência de Deus e a gente tem que liberar só palavras que vão edificar as pessoas. Jamais xingamentos, coisas negativas, que o impacto ele realmente pode ser avassalador, né, irmão? Com certeza, sem sombra de dúvidas. A palavra de Deus, ela realmente... as pessoas, elas pecam muito pelo fato de não acreditar muitas das vezes naquilo que leem da palavra de Deus, irmão. A palavra de Deus, ela é tão clara, assim, aqui, descrita, ela é tão nítida, tão sincera, tão honesta, e não temos que ter dúvida. Então, se a gente está pecando nesse momento em que a gente lança a palavra sobre qualquer situação que seja, ou sobre alguém, realmente a gente tem tido dificuldade de acreditar em Deus. Porque Deus nos criou e através dessa criação Ele nos deu o poder de falar. E a fala, como diz, ela é poderosa. A gente não pode fingir que isso é mentira ou achar que nada vai acontecer. Como o irmão falou aqui, realmente, a palavra ela é mais afiada do que uma faca de dois gumes. Ela tem o poder de dividir o espírito e a alma. Então, se a gente não tiver cuidado com o que a gente fala ou com o que a gente profere, realmente a gente vai estar realmente sendo muito vacilante no quesito de usar o que Deus nos deu como poder, ao invés de ir para o bem e para o mal. Acaba transferindo aí a responsabilidade de uma coisa tão poderosa que Deus nos deu para uma coisa ruim na nossa vida, né, irmão? Verdade, irmão. Com certeza. Você vê o poder que tem a palavra, né, irmão? Porque qual foi a criação? Deus, ele criou o mundo liberando palavras, né? Ele falou, haja luz, houve luz, né? E assim por diante. Então, o poder da palavra ele é imenso. Olha a criação que o Deus ele fez a partir de palavras. Ele criou tudo isso que a gente está vendo aqui, todas as coisas foram criadas por palavras, né? Então, a gente somos a imagem e semelhança do Criador. O poder da nossa palavra também ele é muito grande, ele é muito potente. Se você libera uma palavra de bênção, de criação, ela se cumpre. Você larga ela com fé, você libera ela, mas ao mesmo tempo, se você libera palavras negativas, ela também tem o poder de gerar aquela situação ali.
Então você vê muitas famílias passando por situações difíceis, por tribulação, e a pessoa cada vez mais ela libera palavras ruins dentro da casa dela, né, irmão? Isso daí é terrível. É terrível. E palavras de xingamentos, de baixo calão, gritaria, essas coisas ela não edifica nada. Muito pelo contrário, só vai trazer trevas ali para aquele lar, para aquele ambiente, para aquele negócio. Então que a gente possa vigiar e ter essa situação controlada, ter aquele fruto do Espírito, né, irmão? Que diz lá no Gálatas, que é a paz, a alegria, o amor, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E você manifestando todos esses frutos do Espírito, com certeza da sua boca só vai sair palavra que edifica, né, irmão? Exatamente. E você vai liberar a palavra para os filhos, para o seu cônjuge, para os seus parentes, para os seus funcionários que sejam. E ali você vai gerar uma atmosfera de luz, né, irmão? Uma atmosfera divina, de Deus mesmo. Então, palavras que a gente libera, porque quanto mais palavras boas a gente libera, né, irmão, mais o ambiente ele melhora. Aí, lá em casa nós tínhamos o costume, meu irmão, antes de eu ter essa mudança, né, de vida, de mentalidade, havia muito palavrão, palavras que não edificam ninguém, coisas vãs, e a coisa não era realmente muito boa. Isso, quando Deus tocou nós mudamos e nós viemos a mudar até ali a nossa maneira de falar. Perfeito. E você vê que as coisas mudam, né? Fica Nossos leve, filhos, né, eles pegam a também. paz predomina. Isso, e nossos filhos, eles seguem quem? O exemplo dos pais, né? Exatamente. Se você libera muita palavra negativa e fala muito palavrão, você vai deixar um exemplo negativo pro seu filho. Então aqui nós viemos trazer esse conteúdo porque é muito importante nos dias de hoje. Totalmente. Já a partir da nossa palavra, a gente fazer as coisas acontecerem, né, irmão? Exatamente. E se você ainda não é inscrito aí no canal, viu até aqui, se inscreve aí, dá uma moral aí pra nós aí. A gente tá tentando fazer algo diferente aqui, que realmente possa tocar o coração de alguém que esteja desse lado aí e esteja precisando de uma palavra vindo de alguém humilde, porque nós somos humildes. Nós não somos endinheirados como esses homens aí afora são, mas nós também temos a palavra de Deus e a presença de Deus, que é o que mais importa. Então, se inscreve aí, dá um like, comenta aí de onde você está vendo, se você está gostando do assunto. É isso aí. E a gente aqui fica muito feliz a cada comentário, a cada curtida que vocês dão aí. Isso também ajuda o algoritmo a entregar para mais pessoas que precisem tomar cuidado com a língua, certo, irmão? Isso aí. Então vamos lá. Incentivo aí para nós, compartilha e dê a sua opinião lá no nosso canal também. A gente sempre está deixando um PDF para você seguir um guia prático ali do que a gente fala no dia, a indicação de livros. Vamos começar a colocar o link de livros para você ter o livro digital aí também. Bom. Ajuda nós compartilhando, dá o link, compartilha com mais pessoas, assim como o irmão disse. Tem pessoas precisando ouvir essa palavra e você pode ser esse canal de bênção, tá? Você pode alcançar vida só compartilhando ali e mandando essa mensagem para mais pessoas. Você pode ajudar Amém? Uma casa, você pode ajudar uma família a acessar esse ambiente de intriga, de raiva, de mentira, porque a palavra mal usada, ela gera esse ambiente. É um ambiente de quase morte. É como diz a palavra ela tem o poder de vida e de morte. Então, se a pessoa não tem o entendimento do que a palavra dela pode causar, ela vai viver triste, ela vai viver nervosa, ela vai viver realmente uma vida desgraçada, como diz o nome, uma vida sem graça nenhuma, a ponto de querer tirar a própria vida, porque não sabe o poder que tem a palavra, certo? Então a gente pede aí para que você faça esse esforço aí, compartilhe esse vídeo aí com mais alguém, que a gente vai ficar muito feliz saber que você está colaborando aí com o reino de Deus, tá ok? Uma palavra de incentivo pode levantar uma pessoa no pior dia. Uma palavra de incentivo pode levantar uma pessoa no pior dia. Por isso que é importante. E uma palavra de crítica mal colocada pode derrubar a autoestima de alguém. Então às vezes você até por brincadeira, sabe o que você faz? Ah, você tá feio. Por brincadeira você fez isso. Só que a palavra tem poder. E ao você lançar essa palavra na direção de alguém, você pode desanimar ainda mais essa pessoa que já está vivendo um momento difícil, só que a sua insensatez realmente fez com que você não visse aquela pessoa no mau dia. E aí você vai tomar essa atitude. Isso
é errado. Você não deve fazer isso, nem por brincadeira. Porque a palavra de Deus diz, a gente só deve usar a palavra para animar as pessoas, para colocar as pessoas para cima. Porque nós precisamos nos ajudar. Nós precisamos nos ajudar. Conviver aqui nessa terra entre irmãos é assim. Então assim, até você, se você está perto de pessoas que vivem dizendo palavras ruins, certo? Talvez não seja nem contigo. Com você a pessoa não diz, mas a pessoa diz com ela mesma muitas das vezes. Ah, eu sou isso, eu sou ruim, eu não presto, eu não sirvo para nada. Gente, tudo isso são ordens diretas para cada célula do seu organismo. E você acha que o seu organismo ele não vai questionar. Ele vai só aceitar o que você está dizendo. Então se você está dizendo que você não sabe, pronto, da hora legal. Seu organismo já sentiu, já pegou a pressão e daí para frente é com ele mesmo. Ah, não sou bom. Beleza. Eu não sei. Beleza. Eu sou isso, eu sou aquilo. Então você vai ter que medir o potencial das suas palavras. Porque você quer o que da vida? Você quer dar certo? Você quer ser bom? Quer ser feliz? Quer uma vida maravilhosa? Uma vida cheia de bênçãos? Mas e aí? Está desequilibrado as suas palavras com o que você quer. É o incoerente. Verdade, amor. A falta de coerência, ela não vai fazer gerar bênçãos, ela vai gerar desequilíbrio. Então por isso é importante ter cuidado com o que fala. Assim como o corpo responde a treino e alimento, a mente e o espírito respondem às palavras que recebemos e declaramos. Então você tem fome, você vai lá e come logo um lanchão, um churrasco, enche a barriga, hein? Enche a pança, né, irmão? É bom comer um churrasco, né? Opa! O churrasquinho de vez em quando é bom, hein? Mas vem cá, e quando a sua alma tem fome? E quando a sua alma tem sede? Do que você tem alimentado ela? Porque através das nossas palavras é que a gente alimenta a nossa alma e o nosso espírito. A palavra mesmo diz, nem só de pão viverá o homem, mas também de toda a palavra que vem da boca de Deus. Sim. Então você tem se alimentado da palavra de Deus? Isso é muito importante. Irmão, Paulo ele diz, né? Ele, quando vai instruir Timóteo, ele diz que nenhuma palavra torpe e vã saia da sua boca, para que você possa edificar realmente as pessoas. Então, a gente tem momento que a gente na nossa casa, na nossa família, a ansiedade, a correria, faz a gente falar sem pensar. E a gente acaba dando instruções que levam à negatividade. Por exemplo, se você está pensando em falar algo para o seu filho, em vez de dar uma palavra negativa, fala algo positivo para ele, edifica ele, leva um ambiente, uma atmosfera de avanço para o seu filho. Porque mesmo que a gente pensar que ele está fazendo algo ali que não nos incomode naquele tempo, ele é uma criança e ele precisa de instruções positivas. Porque a gente tem que pensar que o problema não é realmente estar nas pessoas, está em nós mesmos. Se a gente passar a ter um pensamento positivo e liberar essas palavras positivas, a gente consegue edificar as pessoas para que elas sejam melhores. Mas isso vem de nós mesmos, a gente tem que trabalhar isso dentro de nós. Porque se a gente tem os olhos maus, a gente vai ver o mal em todo mundo. E a gente também não somos perfeitos. Muitas vezes a gente tem que olhar para dentro de nós e ver que a gente também somos humanos e somos falhos. E também aquelas pessoas que estão diante de nós, elas são realmente iguais. Então, você não vai chegar só criticando. A crítica, ela não leva benefício nenhum, né, irmão? Exato. Ela não vai gerar nenhuma coisa edificante. Ela só vai gerar ali que a pessoa, ela fique tentando se justificar, vai gerar um ressentimento, ela não vai assumir nunca que ela vai estar errada, e isso não vai levar ninguém a lugar nenhum. Então, qual que é o importante? A gente olhar para o nosso filho, de meio de falar, não, você está fazendo isso errado, falar, meu filho, você é bom nisso, melhora aqui, melhora ali, que você vai ser melhor ainda. Libera para o seu cônjuge uma palavra positiva. Nossa, o que você fez é muito bom, edificou nossa casa, você está bem, está melhorando. Isso vai gerar mais luz no ambiente da sua casa. Com certeza. Né, irmão? Porque muitas vezes a gente quer só criticar, só quer ver o lado negativo, e muitas vezes isso já está dentro de nós, o problema não é nem as pessoas, né, irmão? Verdade. Então nós temos que trabalhar primeiro nós mesmos, e a gente estando bem, recebendo luz, estando em paz, como nós falamos agora, o fruto do Espírito permanecendo em nós, a gente não vai ver tanta coisa negativa assim. Porque os nossos olhos também diz muito, né? Se os seus olhos for trevas, você só vai ver trevas. E se for luz, você só vai ver luz. E isso também vai gerar as palavras certas, né?
Isaías mesmo, ele não queria falar a palavra de Deus porque ele disse: Senhor, a minha boca é suja e eu não sou digno de falar das coisas do Senhor. Deus falou: você vai falar sim. E desceu um anjo e purificou a boca dele ali com a brasa. Então Deus, ele não escolhe. Se você está nesse momento que você está falando coisa negativa, Deus vai virar esse jogo, mudar do dia para a noite, e você já começa a declarar coisas positivas dentro da sua casa, que o ambiente de Deus, essa atmosfera vai invadir e as coisas vão começar a mudar aí dentro, ok? Verdade. É incrível como a gente, muitas das vezes, não se percebe, né? Você vê, Deus fez a boca tão próximo dos ouvidos, mas olha a direção. Os ouvidos estão pro lado da cá, ó. Então, às vezes a gente fala, mas não escuta. Verdade. Então, olha como é muito louco isso. Então, assim, às vezes você mesmo aí desse lado, você fala, você falou, só que você não ouviu, você falou pro outro ouvir. Que talvez o ouvido esteja na direção da sua boca. Só que as suas próprias palavras você não teve condições de ouvir. Então, o fato de você não estar se atentando, você está soltando qualquer palavra ao léu e não está ouvindo. E isso tem sido muito ruim para você. Então, se isso tem acontecido com você, tenha mais cuidado. Então, assim, eu mesmo, como eu faço para me policiar a respeito disso? Cara, eu não falo palavrão, eu não uso da minha voz para desanimar ninguém, eu não uso da entonação do meu fôlego de vida para destruir a vida de ninguém, não falo mal da vida dos outros, não perco tempo mesmo falando mal da vida dos outros. Se for falar mal da vida de alguém, não precisa falar comigo. Não precisa falar comigo, não precisa. Eu deixo bem claro isso. Se tiver o assunto, se o assunto for alguém e ainda mais falar mal, não precisa falar comigo, certo? Porque eu fujo disso. Como eu faço? Eu uso essa pulseira. Nessa pulseira aqui, tá escrito assim: se é para reclamar, dê sugestão. Então, assim, ao invés de eu reclamar, se eu vejo alguma coisa que precisa melhorar, eu vou lá e sugiro alguma coisa. Pô, assim talvez seja melhor. Desse jeito, talvez, vai ser diferente. Ao invés de você achar que você é o dono da razão, ir lá e colocar as palavras que você acha que tem que pôr e falar de qualquer jeito, sem nenhuma responsabilidade com o que você está dizendo e gerando a energia que você está gerando, é melhor que você tente lembrar. Faça um esforço, coloca uma pulseira no seu braço. Quando você falar um palavrão, estica e solta. É uma penalidade que você está dando para o seu cérebro aprender a não deixar você fazer mais isso. Importante. Muita gente usa esse recurso quando a pessoa percebe que, pô, eu falo muito palavrão, eu tenho esse hábito e não está sendo bom, a pessoa faz isso. Existem outras maneiras também que você pode buscar aí para tentar se livrar desse mal que aí acarreta a sua vida por uma situação difícil diariamente. Verdade. Irmão, vamos dar a sugestão que eu queria passar, né, irmão? Troque as palavras, essas frases. Eu não posso, eu não consigo, eu sou fraco, eu sou um desastre. Por eu posso, eu consigo, eu tenho força, eu vou fazer, eu vou avançar, eu consigo, eu tenho poder, eu tenho sabedoria. Troque tudo isso por palavra positiva. Irmão, você sabe que quando Deus falou com Moisés ali da sarça ardente, Moisés falou: como eu falo, qual é seu nome, Senhor? Ele falou: diga, eu sou quem sou. Você sabia que quando você fala, eu sou fraco, eu sou pobre, eu não consigo, você está colocando o nome de Deus em vão? Eu sou é o nome do Eterno. Então nunca diga eu não posso, eu não consigo, eu sou fraco. Não, muda isso, coloca positivo. Eu consigo, eu posso, eu faço. Verdade. E outra palavra, irmão, sobre maledicência, você fala algo negativo de outra pessoa. A palavra negativa, irmão, ela é considerada na cultura judaica como uma flecha. Você libera uma palavra negativa, ela atinge a pessoa a quilômetros de distância. Lá na frente, por exemplo, tinha um reino, lutava contra outro reino, tinha um rio no meio. O cara soltava uma flecha aqui, matava o cara lá do outro lado. Assim é a palavra negativa. Você fala mal de uma pessoa, ela viaja por quilômetros, milhares de quilômetros e atinge a pessoa do outro lado. E essa palavra trazendo mal para essa pessoa, não traz só para essa pessoa, traz para você que falou também. Porque o que acontece? Uma palavra negativa, ela pode paralisar o propósito que Deus colocou na vida de uma pessoa. E você paralisando o propósito de uma pessoa é como se você estivesse matando um propósito. Você matando um propósito, agora você vai ser cobrado por esse propósito que não está sendo cumprido. Então esse mal também atinge aquela pessoa e acaba voltando para você mesmo.
ninguém ganha com isso, né, irmão? E em cima disso, eu vou usar aqui o que eu aprendi com um pastor chamado David Po-Yong Cho. É um pastor que é sensacional na internet, tem aí, depois se você quiser procurar, procure, as pregações dele são ótimas. E justamente em cima disso, ele diz assim: não tem como eu sujar o meu irmão de lama sem melar o dedo. Não tem como, irmão. Então, antes de você achar que você está fazendo mal para alguém, lançando uma palavra torta, você tem que lembrar que essa palavra saiu de você. Então, assim, cada um dá aquilo que tem. Verdade. Certo? Já que somos um rio, do que é que você está, né, molhando as pessoas? Do que você tem encharcado as pessoas? Seus filhos, seu marido, a sua esposa. Você tem encharcado do que as suas esposas? Os seus maridos, seus filhos, sua família. O que é a sua casa, se a gente for figurar assim para um rio que nem você usou? O que é a sua casa? É um rio de fezes ou é um rio puro, de água cristalina? Porque fizeram um experimento, depois você procura aí, experimento da água. É muito interessante. Um experimento onde o pesquisador ele colocou um pote com água, 2 potes iguais com a mesma água, só que para um pote ele liberava só palavra ruim. Ficou durante um tempo liberando só palavra ruim para cima daquele pote. E no outro pote ele liberava só palavras boas, só coisa linda, só coisa assim leve, só coisa. E depois de um determinado tempo o pote que recebeu as palavras ruins, ele estava todo preto, podre, a água fedia, e o outro tava cristalina. O poder da palavra, né? E o outro pote, a água tava, sabe, tava para beber a água. Você vê? Você não acredita? Faz a pesquisa aí agora. Eu creio, irmão. Irmão, e você vê como que é o poder, né? Então começa agora a liberar a palavra de bênção na sua casa. Minha casa é abençoada, minha casa é feliz, minha casa tem vida, minha casa tem Deus aqui presente. Meus filhos são uma bênção, minha vida é maravilhosa. Deus, ele me dá a provisão, me dá o pão de cada dia. Já começa a mudar o ambiente aí. Você vai sentir aí, né, irmão? Nos próximos dias, com certeza você vai sentir. Isso a gente fala por experiência própria. Verdade. Né? E a gente quer colocar uma dinâmica aqui prática para vocês. A número 1 é: escolha uma pessoa hoje e libere uma palavra de bênção sobre ela. Aí. Você já vai ver a luz, você já vai ver o sorriso dessa pessoa. Verdade, aí. Você já vai mudar o dia de uma pessoa. Sensacional. Aí. Você impressiona, as pessoas não estão esperando isso. Sabe? Então, assim, usa como estratégia para melhorar o dia de alguém. Se alguém não melhorou o seu, não espere. Vai lá e faça você. Seja um canal de bênção. Traga os céus para a terra através de você. Deus, ele está esperando você abrir a boca, você alcançar alguém. Tem uma pessoa triste, deprimida, que está esperando só a sua palavra de bênção. Libere uma palavra positiva para ela e mude a vida dela. Exatamente. Né, eu queria ler um versículo, irmão, aqui, antes de você fazer uma oração, irmão, para a gente poder, mais uma vez aqui, encerrar com chave de ouro esse Amém. Vídeo que a gente ama estar fazendo, né, irmão? É uma expectativa muito grande, a gente já tem criado. A gente faz com muito carinho, com muito amor. A gente começamos, né, irmão, com o que Deus nos deu, que é a essência dele, essa vontade que ele coloca no nosso coração. E que a gente possa crescer, alcançar realmente vidas, porque esse é o nosso intuito, né? Do jeito que Deus nos alcançou e mudou a nossa vida, ele está usando as nossas vidas para alcançar outras vidas, né, irmão? Com certeza. Eu queria ler aqui um versículo, só para a gente ilustrar melhor aqui o poder da palavra, que é o tema desse vídeo que a gente decidiu fazer hoje aqui. Está em Provérbios 12, 18. E fala assim: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Então, assim, se a gente está buscando sabedoria e a gente diz que realmente acredita em Deus e ama a Deus, né, a gente vai precisar ter realmente consciência do que a gente tem dito toda vez que a gente abre a boca. Tem vezes que a melhor coisa que você pode falar é nada. Tem dias que a melhor coisa que você pode falar é nada. Ficar pianinho e não falar nada. A melhor coisa que você pode fazer é isso. Porque é naquele dia de fúria. Aquele dia que você não está bem, as coisas não saíram do jeito que você gostaria, você já está se sentindo frustrado, sabe? Consigo mesmo você não consegue se lidar. Só que nesse dia você tem que lembrar, falar, pô, eu não posso piorar as coisas. Você tem que ter consciência. Então, assim, eu não posso penalizar o meu irmão porque eu não tenho tido a vida que eu gostaria ou as coisas não saíram do jeito que eu queria. Eu não posso penalizar o meu irmão. Ele não tem nada a ver. Então, assim, eu posso pedir para ele, irmão, me perdoa, eu não estou num dia muito bom, sabe? Então,
eu só não queria falar muito, queria ficar quietinho. Ele vai entender também. O irmão que traz sabedoria, ele entende. O irmão que busca sabedoria, ele entende. Então, assim, que você possa se policiar mais aí a respeito dessas palavras que têm saído da sua boca. Eu espero que sejam palavras boas, que sejam realmente palavras que edifiquem o seu lar, que busquem aí cada vez mais animar a sua vida e que te deixem com vontade de acordar no outro dia satisfeito e grato para viver essa vida que é maravilhosa que Deus nos deu. Amém. Então, é isso aí. Vamos procurar ter bases boas, procurar ler bons livros, procurar a palavra de Deus para nos orientar, para que nós tenhamos uma base boa de palavras, um bom repertório, né, irmão? Para liberar boas palavras aí na nossa casa, principalmente para os nossos filhos, que eles são o futuro, né? Então eles precisam de palavras que edificam realmente, né? E o que nós falamos tem muito poder, e que possamos usar nossas palavras para gerar vida, fé e esperança, né, irmão? Verdade. E utilizando ainda mais esse tema, a gente trouxe aqui um livro para que você possa ir fazer a leitura e descobrir mais a respeito. O nome do livro chama Ponto de Inflexão, olha só, do Flávio Augusto da Silva. Ele é o dono da WhatsApp, Escolas de Inglês. Ele também já comprou o Orlando City. E agora há pouco a gente descobriu, né, irmão? A gente é uma pessoa bem conceituada, que tem princípios ali familiares bem alinhados com o que a gente acredita. Então a gente segue pessoas assim, que você também possa fazer as escolhas de seguir pessoas que tenham a sabedoria, que tenham o conteúdo que você acredita que são bons, para que você possa se espelhar. Então, assim, esse cara aqui, esse livro dele, O Ponto de Inflexão, é o que você tem que fazer na sua vida. Se de repente você está falando mal, você fala palavras ruins, vive numa dificuldade tremenda de falar palavras boas, chegou a hora de você mudar. O ponto de inflexão é a hora que o gráfico vai numa linha e de repente ele muda, pode ser para cima ou para baixo. Então você que vai ter que entender o que você está fazendo. Você está indo numa linha que só vai para baixo. O ponto de inflexão vai ser o quê? Pô, essas palavras estão ruins, eu vou mudar, falar palavras boas. Aí você muda o ponto, o gráfico. Aí ele vai para cima. Então você precisa tentar se esforçar para buscar sabedoria. E esse livro aqui, Ponto de Inflexão, do Flávio Augusto, pode ser um livro bacana aí para você poder encher aí a sua prateleira de sabedoria também. É isso aí, faz um filtro daquilo que você ouve, de quem você segue, de quem você compartilha, para que você absorva também coisas boas, né, irmão? Essencial. Assim como a gente vem aprendendo e vem pondo em prática aí. Com certeza. E já desde já falamos mais uma vez para vocês realmente seguir o nosso canal aí, você se inscrever, você compartilhar este episódio com alguém que precisa ouvir realmente essa palavra de esperança. Se inscreve no canal e continue caminhando com a gente aí, sabedor.ia 360. É isso mesmo. Tamo junto. É uma satisfação mais uma vez aqui poder encerrar esse vídeo com você aí desse lado, e saiba que Jesus te ama, Ele quer o seu bem, a palavra dele é só o que deseja para nós, é o bem, é o bom, é o amor, é a paz, é a alegria, a felicidade diária. Só que, veja bem, isso não é garantia de tempos mansos, haverão ventos, como aqui ventou demais, né, meu? Sim. Hoje aqui a gente acordou, né, 6 da manhã, o irmão chegando da correria dele, 6 da manhã, já uma ventania jogando tudo aqui pro ar e tal, as coisas saindo do lugar, mas só que a gente sabe que a calmaria vem depois. Sim. Né? Deus trabalha desse jeito. Está de meia bonança, né? Exatamente. A gente tem a esperança de que a calmaria vem, Jesus está do nosso lado e a palavra dele é muito boa para os nossos corações aí enriquecer. Tá ok? Irmão, faz essa oração aqui com a oração. Amém. Pra Vamos todos orar. vocês que estão assistindo agora, que vão assistir mais pra frente, tá? Que isso venha edificar todos nós. Amém. Entregamos diante de Deus. Amém. Pai, nessa hora, em o nome poderoso de Jesus, Senhor, nós te agradecemos. Entregamos esse tempo, esse dia diante da tua presença, Senhor, para que o Senhor possa nos abençoar, nos purificar, Pai, e tratar-nos sempre com misericórdia, Pai, conforme a sua santa justiça. Senhor, Tu conheces todos os mistérios, Pai. Com o grande poder da Tua mão direita, nos livre de todo o mal. Declaramos que cada pessoa aqui nesse momento, Senhor, seja abençoado, e que cada lar seja a casa de Deus, a porta dos céus, e que os anjos do Senhor possam descer e subir através desse lar, Pai. Te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Desde já eu declaro também para a sua casa, que a sua casa é de paz, a sua casa é de alegria, a sua casa é de sabedoria.
A sua casa é de Deus. Isso aí, liberamos uma palavra de bênção, que sua casa seja muito abençoada sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Tem mais Estamos um juntos. aí, hein? Já clica lá que tem um PDF lá pra você seguir. Faz o download lá depois também. Na prática lá. Tá ok? Beleza? Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão.